Senhor amado, muito obrigado pela oportunidade que mais uma vez temos de reunidos aqui, nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, e sermos instruídos, encorajados e confrontados por ela. Abençoa-nos com compreensões que sejam impactantes em nossas vidas, transformadoras, que através deste curso, dessas reflexões, desses aprendizados, o Senhor, que conhece todas as coisas, que conhece cada um de nós, possa lançar mão dessas ferramentas, desses instrumentos para promover vida, transformação e intimidade com o Senhor. É o que oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a nossa quarta aula, só recapitulando o que já vimos a respeito dos outros candeeiros, das outras igrejas. O primeiro candeeiro foi a igreja em Éfeso, a igreja que parecia perfeita, mas, porque não amava mais como antes, o Senhor preferia que não existisse. A igreja em Esmirna, uma igreja de pessoas pobres, mas ricas em tesouros celestiais, exemplar, fiel, perseguida, sofredora e chamada para produzir mártires. A terceira igreja, a igreja em Pérgamo, uma igreja fiel, apesar das fortes opressões satânicas, mas que pecava por omissão, pois tolerava erros doutrinários e práticas pecaminosas. Quarta igreja, em Tiatira, uma igreja piedosa, trabalhadora, amorosa, perseverante, em franca ascensão, mas tolerante à destruidora presença do mal que a corroía internamente, a Jezabel, A quinta igreja, o quinto candeeiro, a igreja de Sardes, a igreja morta pela predominância do nominalismo dos falsos crentes, que mesmo assim teve a chance de viver. E hoje nós vamos ver as duas últimas igrejas, de Filadélfia e Laodiceia. Bom, Filadélfia, a cidade de Filadélfia, alguns aspectos da cidade. Era a mais nova das 7 cidades, fundada em 189 a.C., foi fundada em homenagem a um rei chamado Pérgamo Átalo II, e o nome da cidade deriva do apelido desse rei, Filadelfos, aquele que ama o irmão, por sua fidelidade ao seu irmão Eumenes, que foi rei antes dele. E foi fundada para ser um centro de difusão da cultura e do idioma grego, na Lídia e na Frígia, que são regiões ali da Ásia Menor, onde ficavam as 7 igrejas. E ela foi bem sucedida. No ano 19 depois de Cristo, o grego já havia substituído completamente a língua original, a língua local. Ela se localizava no entroncamento importante de várias rotas comerciais, fato que lhe deu o título de o portão para o Oriente. E a igreja, na carta para a igreja, Jesus menciona uma porta que seria aberta, fazendo menção a esse título da cidade. A cidade beirava uma região vulcânica, cujo solo era bem propício para videiras. Por ser vulcânica, a região era sujeita a abalos sísmicos, a tremores, a movimentações e eventualmente terremotos. Em menor escala, ela foi afetada em 17 depois de Cristo pelo mesmo terremoto que destruiu Sardes. Também recebeu ajuda financeira de Tibério para a reconstrução. E a gratidão dos cidadãos a Tibério, o imperador, levou-os a construir um monumento em sua homenagem e a mudar o nome da cidade para Nova Cesareia, uma referência ao César, por alguns anos, mas depois voltou a ser Filadélfia. A igreja em Filadélfia. Também não há em Atos o registro da sua fundação, provavelmente a igreja foi fundada por crentes que se converteram pelo ministério longo de Paulo ali em Éfeso.
Alguns cristãos da igreja em Filadélfia foram martirizados junto com Policarpo, né, que foi martirizado ali em Esmirna, no ano 155. Inácio, um dos pais da igreja, passou pela cidade a caminho de Roma, onde ele foi martirizado no ano 110 depois de Cristo. E a igreja sobreviveu firme por muito tempo, por muitos anos, depois da época aqui de João, do Apocalipse, até mesmo quando a região foi tomada pelos muçulmanos no século XI, e a igreja só deixou de existir efetivamente no século XIV, né, com a invasão dos turcos otomanos. E foi a igreja mais longeva, né, de maior longevidade de todas as igrejas do Apocalipse. Bom, a carta para a igreja em Filadélfia. Jesus, como se refere aos destinatários, como de costume, né, ao anjo da igreja em Filadélfia, ou ao mensageiro humano que iria levar a mensagem para a igreja em Filadélfia. E o Senhor se anuncia como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Acho que nós não lemos o texto, né? Vamos ler. Apocalipse 3, a partir do verso 7. Acho que a gente leu só o capítulo 2. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, curiosamente, esta igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia são as únicas descrições de Jesus que não consta daquela visão inicial que eu projetei aqui, né? As duas últimas igrejas, né, não constam. E aqui o Senhor Jesus se apresenta como santo verdadeiro, né, em oposição à imoralidade vigente na época e na cidade, obviamente. E o verdadeiro, uma afirmação de que ele é o único Deus verdadeiro, apesar daquela cultura idólatra dos vários templos, dos vários deuses do panteão grego e romano que eram adorados e dos próprios imperadores que eram adorados como deuses. O Senhor Jesus se apresenta como o único, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele, como em João 14,6. Então, na visão inicial, Jesus é apresentado como aquele que tem a chave, as chaves da morte e do inferno. Aqui é outra chave, aqui é a chave de Davi. A primeira chave, né, da morte e do inferno define quem permanece ou não na morte e no inferno em função da fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui a chave de Davi define quem entra ou não no reino do Senhor Jesus Cristo. Então, ligeiras diferenças no significado das chaves, né? A chave de Davi, ela é mencionada ali em Isaías 22,
quando menciona Eliaquim, que era um mordomo, né? E mordomo não é o mordomo que a gente tem né? Nosso paradigma de mordomo é aquele camarada, né, com a toalhinha no braço que serve pratos. Mordomos na antiguidade era tipo um primeiro-ministro, né, alguém de alta influência e poder no reino. E era o mordomo de Ezequias, que era rei em Judá. Ele tinha autoridade soberana como representante do rei, ele tinha a chave de Davi, né? Esse era o significado. E Jesus tem essa chave de Davi, como descendente de Davi, ele tem toda a autoridade sobre todas as nações da terra. Então a porta aberta para a igreja é uma referência a essa chave de Davi, e é também uma referência a uma característica da cidade, que era o portão para o Oriente, né? Então, Jesus fala que tem uma porta aberta para a igreja, com a chave de Davi, com a autoridade de Davi, a autoridade esta que é delegada para a igreja como tendo a autoridade do Senhor. E, ao se referir como o santo, ele espera, obviamente, a santidade da igreja, e isso estava acontecendo, né? A igreja estava guardando a palavra do Senhor, seja na doutrina, seja na santidade. E ao se apresentar como o verdadeiro, ele se contrasta com aqueles falsos judeus, os mentirosos da sinagoga de Satanás, que, como vimos, cumpriam uma função de delação que punha os crentes em perigo, porque o cristianismo era uma religião ilícita. E os judeus, além de não serem povo de Deus, porque rejeitaram o Messias, ainda eram dedo duros. Eles delatavam quem eram os cristãos para que eles fossem perseguidos, né? Como aprovação, o Senhor Jesus menciona uma porta aberta, né? Uma referência à cidade, que era o portão para o Oriente, assim como a cidade de Filadélfia, o portão para o Oriente, eu vou abrir uma porta para essa igreja, né, que ninguém pode fechar com a chave de Davi, né? Então a igreja tinha que aproveitar esta porta aberta pela chave de Davi e, obviamente, sendo uma porta para o reino, a porta aberta era uma porta para a evangelização, uma porta para a propagação do evangelho. E historicamente a gente vê que isso aconteceu porque a igreja cresceu e se manteve até o século XIV, né, como uma igreja fiel, evangelizadora. Então a igreja, no contexto aqui, ela está sendo elogiada, pois já estava aproveitando as oportunidades de evangelização que ela tinha. O Senhor se refere a ela como uma igreja que tem pouca força, o que aparentemente seria uma desvantagem, na verdade era uma vantagem, né? A igreja pequena, formada por pobres, em sua maioria, ao contrário da igreja de Laodiceia, a próxima igreja, que era formada por ricos, né, na sua grande maioria. Mas apesar de pequena e pobres, de pessoas naquela cultura insignificantes, de pouca influência, ela tinha um impacto significativo na cidade com evangelização e era elogiada pelo Senhor por conta disso. Então a sua força era justamente a sua fraqueza dependente do Senhor, né? Nas palavras de Paulo, né, quando sou fraco, então é que sou forte, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então os pobrezinhos, os insignificantes, os rejeitados na cidade, que formavam aquela igreja, fiéis à palavra, firmes na evangelização, né? Tinham pouca força, entretanto essa força se manifestava através do poder de Deus. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. E eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, eles venham se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quer dizer, a pouca força da cidade teve influência até naqueles camaradas judeus, falsos judeus, porque rejeitaram o Messias, não o povo, da sinagoga de Satanás. Então guardaste a minha palavra, foram obedientes em caráter, integridade, amor, né? Coisas que faltaram para as outras igrejas. Na igreja dos pobres fracos de Filadélfia eram virtudes abundantes. Não negaste o meu nome, similarmente a Esmirna, que também foi fiel ao Senhor.
E essa similaridade com Esmirna é muito interessante, né? Aqui o capítulo 3, verso 9 é igual ao capítulo 2, verso 9, que faz menção à sinagoga de Satanás, aos judeus delatores que oprimiam a igreja. Então, apesar das perseguições, principalmente que aconteciam por conta da delação dos judeus tranqueiras, dedo duros, eles permaneciam fiéis e são elogiados por isso. E guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, eles obedeceram à ordem do Senhor Jesus para serem perseverantes, eles estavam sendo perseverantes, não desanimavam, mesmo com sofrimentos e obstáculos, continuavam a fazer aquilo que uma igreja precisa fazer. E são elogiados por isso. Reprovação nenhuma, como Esmirna. Filadélfia e Esmirna são as únicas duas igrejas que não recebem nenhuma reprovação do Senhor. Então, são igrejas modelos para nós, né? A igreja produtora de mártires e a igreja Filadélfia, né? que é um amor no nome, né? Ao contrário de Éfeso, a igreja é marcada pelo amor ao Senhor, amor à obra do Senhor, amor aos não convertidos, né? Então, curiosamente, são as duas igrejas que eram mais prejudicadas do que as outras pela sinagoga de Satanás. As igrejas mais perseguidas são as únicas que não têm nenhuma reprovação. Além da perseguição do império, eram assoladas ali pela traição dos judeus. Então, as igrejas mais perseguidas eram justamente as que não tiveram nenhuma reprovação. Isso é digno de nota. As igrejas mais perseguidas eram justamente as que não tiveram nenhuma reprovação. A exortação, ele fala que ele vem sem demora, mas não para juízo, como ele anunciou para Pérgamo. Para Pérgamo ele falou também, eu venho sem demora, mas venho com a espada da minha boca, né? Para aplicar o meu juízo. Aqui não, aqui são palavras de ânimo, de encorajamento. Né? Diante do sofrimento, eles tinham que focar na iminência do seu encontro com o Senhor, seja pela volta do Senhor, seja por partir e estar com o Senhor, né? Como mártires. Conserva o que tens. Né? Então, o Senhor Jesus não tem nenhuma palavra de adição àquilo que eles já estavam sendo, àquilo que eles já estavam fazendo. Então, ouvir do Senhor Jesus isso, continua como você está. Isso é um elogio sensacional, um elogio fabuloso. O Senhor Jesus está dizendo, não tenho nada a acrescentar a vocês. Escutar isso do Senhor, né? Realmente é impressionante. Mantenham tudo como está, não regridam como Éfeso, né? Que parecia a igreja perfeita, mas não tinha mais amor. Para que ninguém tome a tua coroa, uma referência ao galardão que é inerente à obediência e à fidelidade ao Senhor. A ameaça é dirigida não à igreja, mas aos opositores da igreja, né? Aqueles que se declaram judeus e não são, eles são descendentes, eles são da raça, mas não são povo, né? Porque o conceito neotestamentário é que judeu não é o que é exteriormente, mas o que é interiormente, e a circuncisão não é a da carne, é do espírito, a descendência de Abraão é a descendência do espírito, né? Então eles não estavam dentro dessas características do que define alguém que é povo de Deus. Eles eram sinagoga de Satanás, se reuniam teoricamente em nome de Deus, mas na verdade eles estavam a serviço de Satanás como delatores da igreja. E ele fala que alguns, da sinagoga de Satanás, eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Então, esse reconhecimento de judeus, esse prostrar-se a seus pés, que é um sinal de submissão, de reverência, provavelmente significa que essa imagem que é emprestada do Antigo Testamento, que era uma sentença típica aos inimigos de Israel, significa que Jesus prevê que aqueles
alguns daqueles falsos judeus se submeteriam à autoridade da igreja, ou seja, se converteriam, aceitariam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pela pregação daqueles fracos, pobres, mas dependentes do poder do Senhor e da ação do Espírito Santo. E o prêmio é imediato e escatológico. Lembra que para algumas igrejas o prêmio era só escatológico, para eles o prêmio era imediato e escatológico, né? Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Então, se o Senhor Jesus, aqui em Apocalipse, vai anunciar na sequência dos 7 candeeiros, as trombetas, as taças, os flagelos, né? Os sofrimentos inerentes a esse mundo caído. E aí eles é dito que eles serão guardados dessa provação que é anunciada aqui em Apocalipse, né? Então essa igreja fiel, guardada, a gente viu, né? À luz do que aprendemos com a igreja em Tiatira, que ser guardado do Senhor não significa necessariamente ser poupado da prisão, ser poupado dos ratos, né? Dos traidores judeus, serem poupados da morte. Então o guardar do Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. É um guardar no sentido de garantir a força do Senhor na hora do sofrimento, porque a tribulação é uma fonte de tentação, como nós vimos anteriormente, né? E apesar das pressões externas, a força do Senhor é garantida para resistirem bravamente aos sofrimentos, e a salvação do Senhor está garantida, nenhuma provação pode ameaçar isso. Então, mesmo com o martírio, com a morte, a proteção do Senhor é garantida através da segurança eterna, da segurança da salvação. E eles são chamados aqui pelo Senhor como prêmio de coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, uma homenagem àquela igreja que seriam parte daquele santuário eterno, né, da Nova Jerusalém, que é anunciada mais para frente no Apocalipse, né? Então eles recebem um prêmio sólido, eterno, nenhum terremoto terreno abalaria, né, como abalava a cidade. A igreja não seria abalada por nenhuma força terrena. Elas permaneceriam como coluna no santuário de Deus. E gravarei sobre o vencedor, né, o nome, e o nome de Deus, o nome da igreja, o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Uma marca de pertencimento. Isso já tinha aparecido na pedrinha de Pérgamo, né, para os vencedores de Pérgamo. É um contraste com o nome da besta, que é gravado, né, naqueles que pertencem eternamente à besta. E essa gravação é do nome de Deus, pois pertence ao Pai, o nome da cidade de Deus, pois serão coluna no santuário de Deus, pertencem à igreja, e o nome do Filho, pois pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado da gravação do nome, né? Desses 3 nomes. Então, aplicações para essa carta à igreja em Filadélfia. Fidelidade à palavra resulta necessariamente em bênçãos de Deus, né? Aquele que é fiel na obediência ao que o Senhor orienta, ordena na sua palavra, são abençoados. E o contrário também é verdadeiro, né? Negligência na fidelidade da palavra resulta necessariamente em disciplina de Deus, em perda de bênção, em perda de galardão e assim por diante. A fraqueza dependente tem muito mais poder e relevância do que a aparente força da autossuficiência. Você vai ver um contraste claro entre os crentes de Filadélfia com os crentes de Laodiceia. Os pobres insignificantes de Filadélfia sendo muito mais relevantes para o reino de Deus do que os ricos, intelectuais, autossuficientes de outras igrejas. Sofrimentos por causa de Cristo aumentam a fidelidade. Esmirna e Filadélfia, as igrejas assoladas pela sinagoga de Satanás, as igrejas que não receberam nenhuma reprovação do Senhor.
E, por outro lado, o Novo Testamento nos ensina que a ausência de perseguição é um indicativo de infidelidade, porque a palavra fala que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quem quer ser crente, fiel ao Senhor, em todos os contextos dos quais convive com pagãos, eventualmente haverá choques. Inevitavelmente haverá choques, haverá conflitos, haverá perseguição. Aqui na nossa região, a perseguição vem na forma de zombaria, de preconceito, de perda de oportunidade de trabalho, etc. Em alguns lugares, a perseguição vem através da morte. Mas o fato é que a piedade resulta em perseguição. Quem não estiver sendo hostilizado de alguma maneira no convívio com os não cristãos, tem alguma coisa errada com a sua piedade. Tem alguma coisa errada com a sua piedade. Posso citar o seu exemplo, Zé Remígio? O Zé Remígio compartilhou alguns anos atrás comigo que um chefe que ele tinha, né, descobriu que ele era crente, né? E teria dito para ele: Zé Remígio, você é crente? Ah, sim, eu sou crente. Pô, não parece, cara, você não é muito fanático, não, né? E para ele aquilo foi um divisor de águas, né? Na vida dele, né? Pô, eu não estou parecendo crente? Como assim? Obrigado por permitir que eu compartilhe seu exemplo tão edificante para a gente aqui, né? Então, quem quer viver piedosamente será perseguido. Isso é regra. Né? O Senhor Jesus disse: se me perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se a perseguição não está acontecendo, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então, coloque no oxigênio aí. Reflita nessas verdades. E o zelo pela evangelização produz conversões inesperadas e surpreendentes. Gente da sinagoga de Satanás estava se convertendo, estava se submetendo à autoridade da igreja. Aqui na igreja a gente está cansado de ver, cansado no bom sentido, né? Pessoas que chegam a Cristo e tem gente que reage: mas fulano se converteu? O poder de Deus é capaz de converter qualquer tipo de pessoa, até os falsos judeus da sinagoga de Satanás. Então, o zelo pela evangelização produz conversões inesperadas e surpreendentes. Então, que sejamos cada vez mais parecidos, né, como igreja, tanto a Esmirna quanto a Filadélfia, né? Então, uma síntese para a igreja em Filadélfia: a igreja dos fracos, sofredores, que aproveitava as oportunidades para proclamar poderosamente a salvação em Jesus Cristo. Próxima igreja, a igreja em Laodiceia, a última das igrejas, encerrando a jornada aqui pelos 7 candeeiros. Bom, a cidade de Laodiceia, né? Então, essa é a carta onde mais características da cidade estavam presentes na igreja e, por sua vez, estão presentes na carta. Então, a cidade foi fundada em 253 por Antíoco, do Império dos Seleucidas, né? Em homenagem à sua mulher, né? Daí o nome Laodiceia. Ela era geograficamente bem protegida, mas tinha uma vulnerabilidade importante: era um aqueduto, ela não tinha fonte própria de água. Ela dependia de abastecimento externo. Então, esse aqueduto que levava água para a cidade podia ser facilmente interrompido e a cidade ficava sem água. Então, essa era a vulnerabilidade de Laodiceia. 2 importantes estradas passavam ali por Laodiceia: a oeste e leste, que ligava a Éfeso, né, a grande cidade de Éfeso, ao interior da Ásia, e a norte-sul, que ligava a capital, Pérgamo, né, até o mar Mediterrâneo. Então, era uma rota e um centro comercial muito importantes. Então, a cidade prosperou economicamente muito durante o Império Romano. Era uma cidade muito rica,
de gente muito rica, né? A cidade arrogantemente rejeitou a ajuda financeira de Roma e financiou a sua própria reconstrução, depois de um terremoto que houve ali no ano 60, não precisamos da ajuda de Roma, nós temos dinheiro. Então eles próprios reconstruíram a cidade. E a igreja, vocês vão ver, manifestava essa mesma arrogância da cidade, essa autossuficiência que o dinheiro traz. A gente vai ver isso na carta. Então era um centro financeiro estratégico, lar de muitos ricos, vários desses ricos eram membros da igreja, faziam parte da igreja. E era também um centro importante de medicina, tinha ali uma escola de medicina, uma faculdade de medicina, né? Que ficava ali na região de Laodiceia, e aquela escola de medicina desenvolveu uma espécie de pomada medicinal para os olhos, que era exportada para todo o império, né? Não era bem um colírio, né? Mas era uma pasta, uma pomada que tinha alguma função medicinal para os olhos. Era famosa por produzir também uma lã preta, muito macia e cara, que era usada para confecção de roupas finas de gente rica, né? E de tapetes luxuosos para as casas de gente rica. Laodiceia ficava próxima de duas outras cidades famosas por suas águas. Laodiceia, que não tinha água própria, ficava perto de duas estâncias hidrominerais. Colossos, que tinha fontes geladas e refrescantes, e Hierápolis, que era tipo Poços de Caldas, né? Que possuía fontes quentes e relaxantes. Então a água que abastecia a Laodiceia não era nem geladinha e refrescante como as águas de Colossos, nem quentes e relaxantes como as águas de Hierápolis. Chegava morna, né? O aqueduto passava por regiões desérticas, né? Um aqueduto de pedra exposto ao sol, a água chegava morna na cidade, né? E características mais marcantes da cidade que estão presentes na carta para essa igreja. Olha só, a arrogância da cidade estava presente na igreja, a riqueza da cidade estava presente na igreja, as roupas finas dos cidadãos da cidade também eram usadas pelos crentes da igreja, os crentes ricos da igreja. A pomada para os olhos, que fazia daquela região uma região famosa, né, por essa pomada medicinal. As águas mornas, que causam náuseas, né? Você beber água morna dá vontade de vomitar, né? Tem propriedade emética, né? Então você vai ver todas essas características presentes na carta do Senhor Jesus Cristo. Bom, a igreja em Laodiceia, não há em Atos um registro da fundação. Quando Paulo escreveu para a igreja em Colossos, Paulo fala que nunca teve ali na cidade, nem em Laodiceia. Então, é bem provável que Paulo nunca tenha passado por lá. E Paulo menciona em Colossos Epáfras, que foi o fundador da igreja em Colossos. Pode ser que Epáfras tenha fundado a igreja tanto em Laodiceia quanto em Hierápolis também, né? Era um evangelista, um ministro, né, que atuava ali na região. Laodiceia foi presenteada como epístola do apóstolo Paulo. Nós não temos essa epístola, né? Ela se perdeu, mas ela é mencionada na epístola em Colossos, né? Quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo menciona a epístola que ele escreveu para os laodicenses. E a epístola dos laodicenses deveria ser lido em Colossos, e a epístola aos Colossenses devia ser lida lá na igreja em Laodiceia, né? Então, o conteúdo das duas epístolas tinha relevância para as duas igrejas. E várias das acusações que a igreja recebe aqui é porque não aprenderam com as coisas que estavam escritas na epístola que eles deveriam ter lido, na epístola de Colossos, que nós conhecemos, né? Na epístola de Laodiceia a gente não conhece, se perdeu. Bom, o destinatário é o anjo, remetente, o anjo que é o homem, né? O mensageiro anjo, remetente, o amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente não leu, né? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quem amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, curiosamente, esta e Filadélfia são as únicas descrições das 7 que não constam naquela visão inicial do Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui se remete, em parte, à sua descrição na saudação inicial do Apocalipse, não a visão, a descrição ali de Apocalipse, capítulo 1. Né? Jesus se apresenta como a fiel testemunha. Então aqui, aquela descrição de Apocalipse 1:5 é repetida aqui para a igreja em Laodiceia. O Amém. Então, é a única vez em que Jesus é descrito como o Amém. Né? Amém é uma palavra hebraica, né? Muito presente no Antigo Testamento, que foi transliterada em grego e aparece Amém, né? A palavra hebraica, no Novo Testamento, ela é bem abundante, né? Significa uma certeza, uma afirmação da verdade. Né? Refere-se a algo firme, fixo, imutável. Quando você fala amém depois da oração de alguém, você está dizendo assim seja, isso é verdade, eu concordo com isso. Então não fala amém para orações com as quais você não concorde, por estarem por algum motivo erradas, né? Então é usada na Bíblia como uma afirmação de plena confiabilidade de uma declaração. Então o Senhor Jesus é o amém, ou seja, o que ele falou, amém. Ninguém contraria. Então as promessas de Deus se cumprem nele. É uma descrição relacionada à sua vitória certa, que é mencionada ali no verso 21, né, de sentar no trono junto com o vencedor, no trono que é do Pai. Testemunha fiel e verdadeira, tudo que ele fala é verdade, é digno de confiança. Né? Você vê isso lá em João capítulo 8. É uma descrição relacionada com a sua voz, com a sua instrução, com a sua palavra, que precisa ser ouvida, que precisa ser acatada, e que a igreja não estava fazendo isso. A igreja estava desviada. É o princípio da criação de Deus, o primogênito da criação de Deus, uma referência ao fato dele ser o primeiro, o mais importante, com maior direito, um confronto à arrogância da cidade e da igreja. Aprovação? Nenhuma. Nenhuma. Todas as outras igrejas, até a igreja morta de Sardes, tinha alguma coisa de bom. Aqui Jesus não vê nada de bom. Nenhuma virtude é reconhecida. É a pior de todas as igrejas. Pior que a igreja morta de Sardes. A igreja dos ricos, dos poderosos. Não permaneceram firmes,
apesar do empenho das instruções de Paulo, né, que a gente vê ali em algumas passagens de Colossenses, né? Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta eu venho mantendo por vós e pelos laodicenses. Então teve uma atenção especial do apóstolo Paulo, que mesmo não estando presente ali, providenciou suprimento espiritual por aquela igreja e seguramente orava muito por aquela igreja. Então, apesar do empenho e da instrução de Paulo, na epístola que eles receberam, na epístola dos Colossenses que eles deveriam ter lido e aprendido, vamos continuar aqui, a gente faz o intervalo daqui a pouquinho, eles se amoldaram à cidade, se amoldaram ao mundo à sua volta, se conformaram com aquela sociedade, né, contrariando Romanos 12, contrariando Colossenses capítulo 2, né? Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Não tinha nada disso na igreja. Nem és frio nem quente, né? Nem águas de Colossos, frias e refrescantes, nem águas de Hierápolis, quentes e relaxantes. Frio, obviamente, é uma referência a um descrente, alguém que não tem nenhum fogo do Espírito presente na sua vida. É frio, é descrente, é apartado do Senhor, né? E quente é aprovado. O Senhor Jesus fala, quem dera se fosses frio ou quente. O que você não pode ser é morno. Melhor ser frio, nas palavras do Senhor Jesus. Um descrente que abertamente rejeita a Cristo sem fingimento, sem hipocrisia, do que um crente morno. O frio ainda pode ser convertido e se tornar um quente. Mas o morno, o Senhor Jesus fala que, por serem crentes de aparência, sem vidas transformadas, mundanos, ricos, confiantes na sua riqueza, que não levavam o Senhor e a sua palavra a sério. Então, Jesus fala, estou se referindo à sua arrogância, estou não bastado, é abastado, né? Não preciso de nada, ou seja, as minhas posses, a minha riqueza me dá segurança. Como a cidade que ofereceu, esnobou a oferta de ajuda de Roma, assimilaram o mundanismo e a arrogância da cidade rica, eram ricos, arrogantes, autossuficientes, confiavam nas suas riquezas e, à luz da própria epístola que deveriam ter lido, eles eram avarentos, idólatras. Porque é assim que Colossenses 5 define o pecado da avareza, idolatria. Nem sabes que tu és. Então estão absolutamente enganados, não têm noção do quanto estão errados. Pensam que estão certos, pensam que cristianismo é aquilo mesmo. Arrogantes cegos. Então vocês são infelizes, porque estão encontrando contentamento e felicidade no mundanismo, nas riquezas. Pensam que são felizes, mas são desgraçados, em desgraça, são miseráveis, pensam que estão garantidos pelo conforto e pela estabilidade das riquezas, mas sua miséria espiritual expõe a sua verdadeira vulnerabilidade. São dignos de pena. São pobres. Então, Jesus chama os ricos de pobre, como tinha chamado os pobres de ricos, né? Aqui ele chama os ricos de pobre. Ironia com a riqueza da cidade, da igreja, né? Pensam que são ricos, mas não tem nada de valor espiritual, que é mencionado na epístola ali de Colossos. São cegos, ironia com a pomada produzida na cidade, né? Vocês fabricam remédio para os olhos, mas vocês são cegos. Pensam que enxergam com clareza, mas permanecem obscurecidos
de entendimento, apesar do empenho do apóstolo Paulo. Pobre, cego e nu. Peronia com a preciosa lã da cidade que produzia as roupas finas e chiques. Né? Vocês podem estar com os corpos luxuosamente vestidos, mas espiritualmente vocês estão pelados. Jesus é bem irônico aqui, né? Vocês não se revestem do novo homem. Pobre, cego, nu. E aconselho-te que de mim compres. Então, busquem em Jesus tudo o que precisam. Confiem no Senhor Jesus e não na instabilidade das riquezas. Não se desliguem da cabeça da igreja, como exortado ali na epístola aos Colossenses. Desfrutem da habitação da palavra de Cristo, como eles deveriam ter aprendido com a epístola aos Colossenses, que eles deveriam ter lido, né? E comprar do Senhor Jesus ouro refinado pelo fogo. Então, Jesus é a fonte da verdadeira riqueza e não os bens materiais típicos da cidade daquela igreja. Vestiduras brancas, é um contraste com as roupas negras daquela lã macia e preciosa, né? No lugar da vaidade, das roupas finas, pretas, típicas da cidade. E colírio para ungir os seus olhos. Vocês precisam receber de mim o colírio, não essa porcaria que vocês fabricam aí, né? Então eles estavam ironicamente cegos, ao mesmo tempo que possuem a fama de ter o melhor remédio para os olhos. Precisavam abandonar essa obscuridade de entendimento. Sê zeloso e arrepende-te. Então a pior igreja, o Senhor faz exortação para que eles voltem ao zelo pela palavra do Senhor e ao arrependimento, voltem a zelar, mudem a sua vida, a sua mente, né? E é digno de nota que mesmo a pior das igrejas, o Senhor oferece a sua mão e oferece intimidade com ele. Eis que estou à porta e bato. Então é um versículo tipicamente usado em evangelização, mas Jesus não está falando para descrentes, está falando para crentes. Estou à porta e bato no coração daqueles crentes mundanos, pobres, cegos, nus. Então Jesus está tomando a iniciativa da reconciliação. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, qualquer crente desviado sempre pode restaurar a plenitude da intimidade, do relacionamento com o Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, Jesus está dizendo que apesar de ter ânsia de vômito e querer vomitar aquela igreja, ele ama aquela igreja, que dava nojo para ele. Mesmo quando castiga, sua motivação é o amor. Filhos de Deus são disciplinados, senão seriam bastardos. É por isso que nós podemos afirmar que aquela igreja era formada por crentes mundanos e não por descrentes, como na igreja de Sardes. Porque Deus disciplina quem Ele ama. O crente é disciplinado em vida, o descrente vai ser punido no inferno, né? Então a disciplina é uma demonstração de amor e uma prova de filiação, conforme Hebreus capítulo 12. Né? Então estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algumas igrejas deixam o Senhor triste, algumas igrejas deixam o Senhor irado, Laodiceia deixava o Senhor com nojo, enojado, com vontade de vomitar. É duro, hein? Escutar isso do Senhor. Uma clara referência àquelas águas mornas de Laodiceia que tinham essas propriedades eméticas. Né? Então a expressão da reação do Senhor à arrogância da igreja, pois era avarenta e confiava nos seus bens, a mornidão espiritual da igreja, a hipocrisia das atividades religiosas que mantêm as aparências, mas não têm espiritualidade. Então não significa nem perda de salvação, porque a salvação é garantida, né? Nem nominalismo, não eram falsos crentes, eram crentes tranqueiras, eram crentes mundanos, crentes que dão nojo. E o Senhor então está prestes a vomitar a igreja. Então, de arrogantes a humilhados pela disciplina do Senhor, de nobres, finos, bem vestidos, equiparados a vômito indigno, sujo, fedido. Então,
Palavras duras do Senhor. E o prêmio que é anunciado à igreja é tanto imediato quanto escatológico. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, essa refeição íntima com o Senhor, que é oferecida para aquela igreja, que está disponível para todos nós, era um prêmio para o arrependimento e volta a experimentar da intimidade com o Senhor. E dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, um prêmio pela vitória aos vencedores, assim como Cristo venceu, ele compartilha com os santos a sua vitória. Algumas aplicações para a carta à igreja. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Nossa, consumi todo o intervalo, mas eu vou dar um pouquinho aqui. Né? A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. A gente precisa ter isso em mente, gente. A gente não pode deixar o Senhor com ânsia de vômito, com mundanismo, com a confiança nas riquezas, com a ostentação de bens, com a arrogância. Olha só, para o Senhor, um crente idólatra, adorador de Mamon, hipócrita, desobediente, sem compromisso, é pior do que um descrente frio que pode vir a se converter. Duro, né? O primeiro ele quer vomitar, o crente morno. O segundo ele quer salvar, o descrente frio. Entretanto, ele permanece fiel mesmo aos crentes infiéis. Esse é o caráter do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A pior das igrejas, o Senhor oferece o quê? O que tem de melhor. A intimidade com Ele. A pior das igrejas, Ele oferece o que Ele tem de melhor. A misericórdia, a graça, a intimidade com o Senhor estão sempre disponíveis, mesmo para os piores tipos de crentes. Uma síntese para a igreja em Laodiceia. A pior igreja, sem nenhuma aprovação do Senhor, a qual é oferecido a chance de restabelecer o que há de melhor, a intimidade com o Senhor. Bom, na apresentação do drama cósmico aqui, né? Na interpretação idealista que nós estamos seguindo para o Apocalipse. Vamos lá, gente. Nós encerramos, então, o primeiro roteiro dos 7 candeeiros, que eu abordei num nível de detalhe bem grande, né? Porque todos os ensinamentos para aquelas 7 igrejas, apesar de serem igrejas reais daquela época, não são igrejas simbólicas, o conteúdo daquelas 7 cartas é um conteúdo que é válido para todas as igrejas de todas as épocas, como está sendo válido para a gente hoje. Né? A gente viu que a gente tem que se parecer muito com Esmirna e Laodiceia e buscarmos as virtudes que são apontadas nas outras igrejas e evitarmos os erros que são apontados para todas as igrejas, né? Isso deve ser uma tônica de todas as igrejas de todas as eras. Né? E nós entramos agora no segundo roteiro, que são os 7 selos. E a ênfase desse roteiro é justamente na igreja, que é militante e por isso ela é sofredora. Então esse roteiro vai do capítulo 4 até o capítulo 8:1. Então aqui no capítulo 4, em Apocalipse 4, nós somos apresentados, a partir da visão de João, a uma central de comando desse grande drama cósmico. Né? Então, há uma visão introdutória a esse segundo roteiro, como houve uma visão introdutória ao primeiro roteiro. Ali naquele primeiro roteiro, a visão introdutória mostrava o Senhor Jesus Cristo, e aqui, no segundo roteiro, a visão introdutória remete à autoridade do comando soberano do Senhor sobre a história. Então, a partir do verso 1, a gente lê o seguinte, eu vou ler verso 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei,
E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, né, quando ele ouviu antes da primeira visão, a mesma voz, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, da mesma forma como nos 7 candeeiros, a voz é ouvida novamente, uma porta aberta no céu, dizendo que as revelações tratam de realidades espirituais, são símbolos que representam essas realidades espirituais. Eu me achei em espírito, né, novamente aquele êxtase que ele teve na primeira visão continua, e novas revelações são dadas. Né? Então Deus, de alguma maneira, imprime na mente, nos olhos de João, essa visão. Então, continuando, isso aqui é uma representação do que João viu, né? É o que está descrito aqui no capítulo 4, mais o que está descrito ali no capítulo 5, verso 1. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então essa imagem representa o que eu estou chamando aqui de cabine de comando, né? E esse monte de anjo, né, que está ao redor do trono aparece ali no capítulo 5, o próximo capítulo, né, no verso 1. No verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Bom, obviamente João está descrevendo da melhor maneira possível uma visão que é quase indescritível, né? O trono de Deus, né? Esses sinais de força e poder na forma de relâmpagos e trovões, né? A forma que Deus encontrou para, a partir de forças conhecidas da natureza, as mais poderosas que existem, fazer uma alusão ao seu poder, à sua capacidade, né? À sua onipotência, né? Então ele vê um trono, né? O trono é um sinal de autoridade, do governo, do comando de Deus, né?
remete à ideia de que Deus é o soberano, Deus é o governante, as coisas que estão acontecendo, o desenrolar do drama cósmico está debaixo da soberania e poder do Senhor. Então, alguém assentado aqui é o Deus Pai, que no capítulo 5 vai conceder toda a autoridade para o Filho. Então, a beleza da cena é descrita, né, como um arco-íris, como esmeralda, né, ao redor desse trono. O Senhor é descrito, né, com elementos de beleza, né? O que está sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, né? São pedras preciosas, né? Símbolos de riqueza e de beleza extremos, né? São figuras de linguagem para descrever a beleza daquela cena. E 24 anciãos nos seus respectivos tronos e com as suas respectivas coroas, sentados ao redor desse trono de Deus. Então, há várias interpretações sobre esses 24 anciãos. A que me parece mais plausível é que seja uma referência aos 12 patriarcas de Israel e aos 12 apóstolos da igreja, que vão continuar sendo referenciados ao longo do Apocalipse, né? Por exemplo, lá na grande cidade, as 12 portas da grande cidade são os nomes das 12 tribos. E os 12 fundamentos da grande cidade são os nomes dos apóstolos. Então, Israel e os apóstolos são chave aqui na compreensão desse governo soberano de Deus. Então, os 12 patriarcas representando Israel, porque a salvação entrou no mundo através de Israel, por isso que Israel é a porta da Nova Jerusalém. Então, Israel foi a porta de entrada para a salvação a todas as nações. E os 12 apóstolos, que são os fundamentos da cidade, assim como são os fundamentos da igreja, né? Nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, como está descrito ali na carta aos Efésios. Então, 24 anciãos faz muito mais sentido que sejam os 24 patriarcas de Israel e os 24 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? As 7 tochas é o Espírito Santo, né? O mar de vidro é um piso grande, cristalino. Ele vai aparecer novamente lá em Apocalipse 15, 22, com todos os vencedores sobre esse piso de cristal. E os 4 seres viventes têm um paralelo com a visão de Ezequiel, né? Tem ligeiras diferenças com a visão de Ezequiel. E lá em Ezequiel eles são descritos como querubins, né? Seres angelicais. E, obviamente, aqui um tem a aparência de leão, o outro tem a aparência de novilho, o outro tem a aparência de homem e o outro tem a aparência de uma águia voando, né? Então, é difícil estabelecer significado para essas coisas, a gente não tem elementos para estabelecer significados, né? Então, a aparência de um leão pode estar se referindo a todos a criação selvagem, né? A aparência de bezerro, os animais que são domesticados, a aparência de homem, né? Toda a raça humana, e a aparência de águia, todas as aves do céu, enfim, uma alusão à criação de Deus que está se submetendo, né, através desses querubins, à autoridade soberana do trono, porque eles declaram santo, santo, santo. Essa tripla ênfase também é uma característica interessante. Ela vai aparecer em referência à besta, né, que no Apocalipse você está vendo que o 7 representa a perfeição, e o 6 representa, então, a imperfeição. Então, quando a besta é dita 6, 6, 6, é um contraste com o santo, 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 né? O 7, 7, 7. Então, já dei a deixa aí da interpretação do número da besta, né? Então, os 24 anciãos se prostram em submissão, adoram em exaltação,
depositam as suas coroas em reconhecimento de que eles não têm méritos, né? Eles foram meros instrumentos de Deus na entrada da salvação no mundo e na proclamação da salvação para todas as nações. E aí nós entramos então nos 7 selos que estão no Apocalipse capítulo 5. Vamos ler ali. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos se prostraram e adoraram. Então entramos aqui nesse livro, né, fechado com 7 selos, lacrado. O livro é o drama cósmico, né, é o desenrolar da história, né, ele está na forma de pergaminho, ele precisa ser desenrolado. Então abrir o livro, desatar o selo, significa a consumação completa do plano eterno de Deus. Então um anjo gritava: nenhuma criatura angelical ou humana, vivo ou já falecido, é digna nem de abrir, nem de olhar para esse livro, né, que tem o selo de Deus. E João chorava copiosamente. Então João, quando ouviu esse clamor, negando autoridade para quem quer que seja abrir os livros, ninguém seria digno de abrir o livro, significava que o drama cósmico não seria consumado. Se o livro não fosse aberto, a história não se completaria, a vitória final não seria consumada, os agentes do mal, o próprio Satanás não seria derrotado, e essa era possivelmente a razão do choro de João. E finalmente, um dos 24 anciãos anuncia Jesus, que é digno de quebrar os selos e abrir o livro. Então Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Quando você vai lá para Gênesis 49, Jacó anunciando, abençoando os seus filhos,
Judá é abençoado dessa forma, né? Como um leão, Judá é um leão, e o Senhor Jesus se apresenta como o leão da tribo de Judá, leão, um símbolo de força, de poder, né? De ferocidade, né? E a raiz de Davi, conforme prometido no Antigo Testamento. Ele é o Cristo, ele é o ungido do Senhor, que está prometido no Antigo Testamento e se consuma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o leão de Judá, que é a raiz de Davi, regente, poderoso, invencível, implacável com seus inimigos, é também o cordeiro que foi morto. Então, uma coisa bem paradoxal, né? O leão é o cordeiro, né? Um cordeiro que foi morto. Então, de toda a ferocidade, vitalidade e força de um leão, esse leão é também o cordeiro que foi morto. Fragilidade, morte, né? Então, amor abnegado, aquele que se entregou à morte, que consumou a propiciação, que aplacou a ira de Deus. Esse foi o papel do Senhor Jesus Cristo, né? Ao se identificar como um cordeiro, como um sacrifício. Aí no meio do trono, os 4 seres viventes, né, os 4 querubins e os anciãos, né, no meio da central de comando, surge o Senhor Jesus como tendo sido morto. Então a sua morte expiatória e a sua ressurreição vitoriosa são as credenciais para que ele possa abrir o livro e comandar o drama cósmico. Então ele é apresentado uma visão assustadora, né? É um cordeiro, mas ele tem 7 chifres. Ele é um cordeiro, mas o chifre é um símbolo de autoridade. Ele continua com autoridade, apesar de ser cordeiro. Tem autoridade e poder. E 7 é o número que aponta para a plenitude, para a perfeição, né? Tem 7 olhos, são 7 espíritos que são enviados por toda a terra, são enviados pelo Senhor Jesus Cristo para providenciar a salvação de todas as nações, de pessoas de todas as nações, porque sem o convencimento do Espírito, ninguém poderia ser salvo, né? Então ele tem 7 chifres como símbolo de poder, 7 olhos simbolizando o Espírito, né? Isso o próprio Apocalipse explicou aqui para a gente, né? Que são enviados para a Terra, e as missões do Espírito é convencer os descrentes, resistir implica em perdição, e outra função do Espírito é capacitar os crentes, e resistir implica em disciplina, né? Então são os papéis do Espírito Santo. E tira as crianças da sala, né? Então essa é uma tentativa de representação do que está descrito do Cordeiro. É uma representação dessa visão paradoxal do leão de Judá, do leão da tribo de Judá, que é visto como um cordeiro, com 7 chifres, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então o Cordeiro, então, tomou o livro da mão direita do Pai. Então o drama cósmico, concebido pelo Pai, pela soberania de Deus, a história da criação, da redenção, é submetida à autoridade do Filho. Então Jesus tem o absoluto controle do desenrolar da história, né, do abrir do livro. Ele recebeu do Pai toda a autoridade. Ele já é e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí prostraram-se diante do Cordeiro os 4 seres viventes, os 4 querubins, representando que o Senhor Jesus tem toda a autoridade nos céus, e os 24 anciãos, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, simbolizando que o Senhor Jesus tem toda a autoridade na terra. Então o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para comandar o desfecho da história da criação e principalmente o desfecho da história da redenção. Aí cada um com uma harpa para lhe dar o louvor que é devido, cada um com uma taça de ouro com incenso que representava a oração dos santos. O próprio texto diz o que significava esse símbolo, né? Ele é o Senhor a quem os santos oram, em quem os santos confiam, de quem os santos dependem e a quem os santos clamam por justiça, né? Então, o clamor dos santos por justiça é decorrência do fato de que a igreja é uma igreja militante, sofredora e perseguida.
ao longo de toda a história da humanidade. Então eles reconhecem o senhorio de Cristo. Então, as orações dos santos durante o drama cósmico. Reconhece o senhorio de Cristo, contém um clamor por justiça, porque a perseguição à igreja é injusta. Deus responde com as trombetas, que é o próximo roteiro, a partir do capítulo 8. Então, esse mundo é constantemente advertido sobre o perigo de se unir ao reino de Cristo mediante a proclamação da igreja militante e sofredora e perseguida. Então o cântico, uma paráfrase aqui do cântico novo dos seres viventes e dos anciãos. Jesus Cristo pagou a Deus com seu próprio sangue o preço da salvação da sua igreja e, tendo conquistado tal vitória, tornou-se digno de reinar e reger a concretização do plano eterno de Deus, convocando todos os servos da sua igreja e todo o mundo para coparticiparem do seu reinado, no mundo, em oração, em ação, como reis, representantes da sua autoridade, sacerdotes e ministros da sua verdade. E os incontáveis anjos, juntos com seres viventes e anciãos, clamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, virtudes tipicamente divinas, a honra, a glória e o louvor, exaltação divina. O Cordeiro é digno. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Isso está clamando toda a criação, Seja um louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século, para todo sempre. E os incontáveis milhões, bilhões de anjos dizem amém. Os 24 anciãos se prostram e adoram o leão cordeiro. E a partir de agora o livro pode ser finalmente aberto pelo único que é digno. Então Apocalipse 6 e 7 trata da abertura dos 7 selos. Vamos lá, vamos ler lá, Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha, como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte.
e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então você vê que o roteiro trata de toda a história da humanidade até o cataclisma final, né? Isso é muito visível, né? Então aqui são apresentados os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Uma representação da imagem, um cavaleiro sobre um cavalo branco, sobre um cavalo vermelho, sobre um cavalo preto, sobre um cavalo amarelo, cada um com seus significados simbólicos, né? O cavalo branco tem um arco, coroa, sai vitorioso para vencer, é uma descrição que só cabe no próprio Senhor Jesus Cristo. E ele é apresentado assim no próprio Apocalipse. É interessante que o Apocalipse explica o Apocalipse, né? Se você vê lá o capítulo 19, versos 11 a 15, é a descrição do Senhor Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, né? Branco como símbolo de pureza, de justiça, e ele vem para vencer, né? Ele sai vitorioso para vencer, ele é o grande vitorioso desse grande drama cósmico. O segundo selo, o querubim chama o segundo cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, traz uma espada para tirar a paz da terra, os homens se matarem, né? Então o significado, o cavaleiro representa a violência desse mundo caído, desse mundo marcado pelo pecado. Vermelho significa esse sangue que é derramado pelas contendas, pelas guerras, pelas lutas que os homens travam entre si, ou seja, o período entre a primeira e a segunda vinda será marcado por violência e falta de paz. A gente vê isso com muita clareza na história da humanidade e nos dias de hoje, né? Jesus abre o terceiro selo, o terceiro querubim chama o terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo preto, traz uma balança com trigo, cevada, azeite, vinho. Significado, esse cavaleiro representa as trevas da desigualdade social, né? Por isso que ele é o cavaleiro preto. Então, preto é o oposto do branco, isso é imundo, é injusto, né? A injustiça social é algo negro. Não vou ser politicamente correto, né, o que a Bíblia fala aqui. Tá? Então, preto é o símbolo das trevas da desigualdade social. Então, o período entre a primeira e a segunda vinda vai ser marcado por escassez para uns e abundância para outros. Então, desigualdade e injustiça social. Os dias de trabalho, 2 dias de trabalho, compram uma porção de trigo, que era um alimento de primeira categoria, e 3 de cevada, que era um alimento de segunda categoria. E a menção ao azeite, ao vinho, que são itens caros, né, itens que marcavam a prosperidade dos que podiam se dar ao luxo de desfrutar desses itens, né? Então, o contraste entre os mais pobres e os mais ricos. Aí o 4º selo, Jesus abre o selo, o 4º querubim chama o 4º cavaleiro, o cavalo amarelo, é a morte seguida pelo inferno, né, pelo Hades. Ambos têm poder para matar 25% com espada, com fome, com peste, com feras. Então, é o assombro pela iminência da morte que pode acontecer das mais variadas formas, né? Por isso a referência à espada, fome, peste e feras, né? Então, amarelo pálido é a cor escolhida para a morte sem esperança. 25% da terra, né? Quer dizer, um símbolo de grande mortandade, ou seja, grande parte das pessoas vão morrer por conta de espada, fome, peste e ataques de animais. Então, o período entre a primeira e a segunda vinda, a morte e a condenação eterna iminentes vão assombrar toda a humanidade. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né?
branco é Jesus, o vermelho é a violência, o preto é a desigualdade social, o quarto, a morte, seguido do inferno. Né? Os próximos selos a gente abre semana que vem. Tá bom? Ok, vamos orar. Quem tiver dúvida, eu vou ficar por aqui um tempinho, pode vir até mim esclarecer, tá bom? Até porque fica complicado falar que não fica gravado, né? Venham fazer isso pessoalmente. Senhor amado, obrigado por esse tempo, obrigado porque mesmo diante de textos tão complexos, para que extraiamos o seu significado, devido ao entendimento, apesar disso, o Senhor seguramente nos instruiu nesse dia, nos desafiou com os ensinamentos essas duas igrejas e com esses 4 cavaleiros nos lembrou que estamos num mundo caído, marcado por tantas calamidades, catástrofes, violência, desigualdade social, e que essas lembranças nos remetam às responsabilidades que o Senhor espera da tua igreja, que possamos cumprir com o nosso chamado de sermos uma igreja militante, resistente às pressões do mundo, proclamadora da verdade, encontrando no Senhor a força necessária para sermos vitoriosos em resgatar pessoas, libertá-las das trevas e transportar para o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso nós oramos no nome precioso do Cordeiro que nos salvou. Amém.